Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo da nossa série Pense Nisso, uma série que está sendo feita com muito carinho para que Deus venha abençoar você, com o objetivo de ser bênção para a tua vida, de trazermos palavras, ministrações que venham fortalecer, que venham edificar, que venham elucidar você acerca daquilo que Deus ele tem preparado para a sua vida. Então que desde já, meu querido, minha querida, você tenha total liberdade. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative ali as notificações, ative o sininho, para que você venha receber, né? Para que você possa receber todas as notificações e estar por dentro de tudo aquilo que nós postarmos aqui no nosso canal. Eu conto com a sua participação, deixe o seu like, enfim, sinta-se à vontade, viu? E eu já quero deixar, para que você possa participar, já para te mover, para te motivar, eu já quero deixar a pergunta para que você venha colocar, para que você venha dar a sua opinião. O que move pessoas a se sacrificarem por outras? O que faz uma pessoa fazer um grande esforço, um grande sacrifício por uma outra? Será que na nossa geração isso acabou? Porque eu sou de uma época em que as pessoas elas tinham mais respeito, elas tinham mais empatia, elas tinham mais proximidade uma das outras, né? Eu sou de uma época em que as pessoas eram mais solícitas, elas ajudavam mais, elas eram despretensiosas. Hoje em dia nós vivemos em uma geração onde as pessoas são muito individualistas, onde as pessoas não se preocupam tanto umas com as outras. Então, deixa aí o seu comentário. Você acha que ainda hoje existem pessoas assim, que se movem umas pelas outras? Você acha que a nossa geração ela tem isso? Escreva aí o seu comentário. Fique à vontade em nome de Jesus. Enquanto isso, deixa eu contar uma história para você. Um garoto estava preso entre as engrenagens da ponte levadiça e um transatlântico carregado de centenas de passageiros estava se aproximando rapidamente. O pai do menino, operador da ponte, ele não tinha se dado conta de que o seu filho havia desaparecido até aquele momento. Ele ainda não havia notado a ausência do seu filho. Mas quando ele percebe que o seu filho estava ausente, em pânico, aquele pai saiu desesperadamente à procura de seu filho até que o achou caído, inconsciente, entre as duas alavancas que levantam a ponte para dar passagem aos navios, pois ele acabou se distraindo, caindo e desmaiando ali. O pai agora estava desesperado diante das alternativas que ele tinha pela sua frente, porque ou ele salvaria o transatlântico, que não parava de se aproximar, com centenas de vidas a bordo, e que com o choque iria matar a todos os tripulantes se a ponte não fosse elevada, ou ele salvaria o filho, que caído ali naquela caixa de engrenagem, seria instantaneamente esmagado se o botão que aciona a ponte fosse ligado. Olha a situação desse pai. Ele salvaria as pessoas do transatlântico levantando a ponte, mas sacrificando o seu filho, ou ele salvaria o seu filho e deixaria aquelas pessoas morrerem? Que escolha difícil, hein? Aquele pai tentou de todas as maneiras possíveis e imagináveis baixar o seu braço, fazendo um esforço ali para retirar a criança daquele lugar. Só que, por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia chegar, ele não conseguia alcançar o garoto, e o tempo já estava se esgotando. Lágrimas começaram a descer do rosto daquele homem, juntamente com um forte pressentimento de que ninguém iria socorrê-los ali. Ele ainda fez uma última tentativa, mas que de nada adiantou. E enquanto isso, a única coisa que o pai ouvia eram as vozes e as altas gargalhadas das pessoas que se divertiam ali no transatlântico sem sequer imaginarem o que estava para acontecer, o perigo que elas estavam correndo. O transatlântico se aproximava cada vez mais e junto com ele, a aterrorizante decisão de se separar de seu filho teria de ser tomada logo. Ele teria que tomar uma decisão logo. Lágrimas de lamento transbordavam dos olhos deste pai, que agora via todas aquelas pessoas desconhecidas passarem debaixo dele. Ele tomou a decisão. E o pior é que todas aquelas pessoas que estavam sendo salvas estavam rindo, estavam se alegrando, sem sequer imaginarem
que um solitário homem, acima delas, poupou-lhes suas vidas pelo sacrifício da vida de seu único filho. Queridos, se o pai dessa história não tomasse a decisão, se ele não se decidisse se separar do seu filho, sacrificando-o ali naquela ponte, da mesma forma que o nosso Deus, o nosso Pai, se ele não sacrificasse o seu Filho Jesus Cristo por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, certamente permaneceríamos mortos e afastados de Deus até hoje, por causa do pecado de Adão. Essa atitude de sacrificar um por muitos me faz lembrar as palavras que o próprio Senhor Jesus nos disse lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, onde ele fala que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. O grão de trigo, ele não foi feito para ficar intacto, ele foi feito para morrer. Se o grão de trigo caindo na terra, se ele se recusa a morrer, ele não gera frutos. Você entende isso? Essa história que nós acabamos de ouvir, essa história que eu acabei de te contar, ela nada mais é do que um resumo feito, um quadro pintado que retrata ilustrativamente, porém de maneira chocante, a semelhante decisão de Deus por mim e por você em relação ao seu único filho Jesus. É a mesma coisa. O que aquele pai fez foi exatamente o que o nosso Pai Celestial fez por cada um de nós. A diferença é que enquanto o homem da história sacrificou o seu filho por pessoas que ele não conhecia, por desconhecidos, Deus, mesmo conhecendo a fundo cada um de nós, Deus, mesmo conhecendo os nossos defeitos e os nossos pecados, ainda assim, ele sacrificou o seu único filho, o seu filho unigênito, por amor a nós, mesmo nos conhecendo, mesmo conhecendo nossas falhas, mesmo conhecendo os nossos erros, mesmo conhecendo nossa maldade e até mesmo a nossa ingratidão, ainda assim, ciente de que nós não éramos dignos, Deus se manteve firme e hoje, se preciso fosse, teria feito tudo de novo para que o botão da nossa salvação fosse novamente apertado. Olha como Deus te ama, meu querido. Eu não sei em que momento você está ouvindo essa história, eu não sei como está o teu coração ao ouvir essa palavra. Talvez o inimigo ele tenha dito para você que você não presta, que você não serve para nada, que você não serve para ninguém e que ninguém te ama. Mas eu quero te dizer, Deus te ama. E a maior prova do amor de Deus por mim e por você é que ele fez o mesmo sacrifício que o pai da história. Ele entregou o seu único filho, precioso, simplesmente, unicamente, por nos amar. Não por quem nós éramos, ou por aquilo que poderíamos fazer, porque nós nada podemos fazer, nós nada temos a oferecer a Deus, mas ele fez isso simplesmente por amor. Que ao ouvir essa reflexão, querido, mais do que murmurar por coisas que ainda não aconteceram, mais do que reclamar por vitórias que ainda não vieram, mais do que reclamar da vida ou achar que você é indigno, querido, que você glorifique a Deus pelo presente mais precioso que Ele já nos garantiu. Pastor, e que presente é esse? Mais do que curas, milagres, mais do que realizações ou prosperidade, glorifique a Deus pela graça, isso, pela graça alcançada em ter uma vida salva por meio de um favor imerecido. O favor de Deus nós não merecíamos e Ele já nos deu. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. E mais importante, pense nisso.